Aí eu demorei um pouquinho. Ah, você está... Não, demorei não, chegou a tempo. Cheguei a tempo ainda. Eu falei, meu Deus, já começou. Não, chegaste a tempo, amiga. Hoje nós vamos continuar os estudos da capítulo 1, segunda parte, de o livro O Céu e o Inferno, tá bom? E nós estamos estudando no Céu e Inferno o passamento. O passamento. O que é o passamento, né? Ele não fala desencarne, fala passamento, que é o mesmo que morte, porque ele está se referindo, nesse passamento, à morte do corpo, né? Então, quando falamos o desencarne, querendo dizer a morte do corpo, não é muito adequado, já falei isso, né? Por duas razões. Primeiro, porque desencarne é um neologismo, é uma palavra nova, que só apareceu muito recentemente, porque os espíritas começaram a substituir a palavra, os espíritas brasileiros, a palavra, o termo desencarnação, por desencarne, ao invés de falar o falecimento, a morte do corpo, passamento, né? Então, mas no português de Portugal não existe, e nas obras também não existe desencarne. Existe desencarnação. E nós vamos vendo por que não é desencarne. Desencarne fulano desencarnou, né? Significa, nós vamos entender que ele morreu, faleceu o corpo, né? Mas nas obras está desencarnação, querendo nos dizer que o processo todo se concluiu. A desencarnação é um desligamento total do espírito das coisas materiais. Então, é algo muito mais lento do que o passamento, do que sair de uma dimensão para outra, do que morrer o corpo, falecer o corpo. Tá dando para entender? Então é isso, né? Ele vai dizendo aqui, ó, sobre esse passamento, a morte do corpo, né? Na transição, né, da vida corporal, eu vou colocar na tela para nós irmos lendo, tá bom? Então, olha aqui. O passamento, tá vendo? Céu e inferno. Não tá o desencarne. Eu sou assim, sabe? Eu sou muito... Eu gosto de não modificar palavras, criar neologismos, né? Palavras novas, porque isso Allan Kardec já fez. Todas as palavras novas que ele desejava criar, já criou, né? Por exemplo, espírita, espiritismo e espiritista. São neologismos, né? Neo, novo, logismo, palavra. Palavras novas para ideias novas. Então, desencarne é uma invenção nossa que não está na obra de Allan Kardec. Tá bom? Certo? Aí você vai no dicionário, aí vai lá e tem desencarne. Em alguns dicionários aí diz assim, que é a
a morte para os espíritas, né? A mesma coisa que morte, só que não é, né? Essa palavra não tem. Existe morte, olha aqui, ó. Só para reler aqui, ó. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte, né? Está subordinado, está falando aqui se dói na hora de morrer. Lembra? Isso que nós já vimos. Então, esse sofrimento, ele está subordinado à força adesiva, à cola. Tem uma cola ali que une o corpo ao perispírito. Então, quem morre é o corpo, e se esse adesivo está ali, ainda tem muito adesivo, muita cola, vamos dizer assim. O que é essa cola, se não o fluido vital, né? Fluido vital, essa cola que gruda o perispírito no corpo, mas não só no corpo, né? Ele em tudo que é a nossa rotina material, né? Então, aí há um sofrimento, sim, né? Na transição da vida corporal para a espiritual, olha, transição da vida corporal para a espiritual, quer dizer, há uma transição, não é uma coisa assim. Já o corpo não, o corpo morre. Entendeu? O médico fala assim, morreu, está de óbito. Entenderam? O cérebro para de funcionar, fica aquela linha reta no cérebro. Morte cerebral, morte do corpo. Às vezes o coração ainda está batendo. Sabia? Porque tem uma vida puramente vegetativa ali, orgânica. Mas já houve morte cerebral. Às vezes eles mantêm o coração batendo por aparelhos para manter os órgãos meio que funcionando de forma puramente anímica para ocorre a morte cerebral, até retirar os órgãos para doação, né? Quando às vezes tem um acidente, ocorre morte cerebral, mas esse processo não pode ficar muito tempo também, porque a ausência do espírito leva a um apodrecimento do corpo. O corpo vai se decompondo, sabe? Mesmo estando com o aparelho ali forçando, os médicos têm que ser rápidos, né? Para poder retirar os órgãos. Mas, então é isso, o corpo morre na hora X, no dia tal, às tantas horas, ocorre a morte. Mas a desencarnação, um processo. E o desencarne, uma palavra que nós inventamos e que ela, como que eu vou dizer, né? É errado usar? É errado. Mas não condiz assim com a beleza da doutrina, sabe? Acho que nós temos que ter esse cuidado de usar um português não muito coloquial, que seja uma coisa, vamos dizer assim, que não vá modificando o sentido ao longo do tempo, sabe? Porque se vamos esquecendo da palavra desencarnação, nós também vamos esquecendo de como se dá o processo, né? Desencarnação remete muito mais a um processo do que desencarne. Então, reencarnação também é um processo. Remete muito mais a um processo do que falar o reencarne, porque é substantiva também, sabe? Fica um negócio esquisito. Tá bom? E isso acreditem ou não, falar isso para vocês, é a ação das trevas, do sinistro, das sombras. Porque quando você modifica um conceito, sabe? Muda uma palavra,
ela já não vai mais remeter àquele conceito original. Com o passar do tempo, outras questões vão se modificando também, sabe? Então, muito cuidado quando nós começamos a inventar história, né? Isso aí. Então, na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, assim, importância máxima, que é a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Que sensações, né? Porque isso não deixa de ser bom, porque quem sente é o espírito. Se ocorre esse torpor, né, e neutraliza em parte as sensações, nós vamos sentir menos, sabe? É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Então, isso é bom, essa perturbação, sabe? Para nós, né? Porque estando inconsciente, nós não estamos presentes ali. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Olha, ele fala morte, gente. Ele não está falando desencarne e não está falando desencarnação. Ele está falando morte. Morte do corpo. Então, a perturbação na hora da morte do corpo é um estado normal e perdurável por tempo indeterminado. Qual é o tempo? Indeterminado. Gente, pode durar segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, milênios. Sabia? Sabia disso? Tem alma vagando por aí que não tem a menor noção que... As almas também primárias, elas também não têm essa noção. As almas selvagens, eles desencarnam, né? Vão para o mundo espiritual, né? E é como se estivesse no mesmo lugar, não há muita diferença para eles. Eles continuam vivendo da mesma maneira, não perceberam a transição que aconteceu ali, e os laços do perispírito com a natureza toda em volta são vigorosos, e de maneira que eles também ocorre a reencarnação deles, reencarnam dali mesmo, naqueles processos que nós chamamos de processos geral, né? Um processo que vale, é um geral, né? Então, as reencarnações realizadas entre as almas primárias, elas seguem um padrão geral, né? Então, não há um planejamento específico. Por quê? Porque qualquer experiência é válida. Também são almas, assim, simples. Elas não estão submetidas à lei de causa e efeito como nós, as responsabilidades como nós. Então, elas vão nesse processo, que é a lei da reencarnação, né, que é uma lei biológica, elas entram no geralzão ali, na lei da evolução, são as duas leis, basicamente, que regulam esse processo. Elas não têm livre-arbítrio? Tem, mas não a ponto de gerar responsabilidades e tal. E quando gera, é uma ou outra, mas aí qualquer que seja. A experiência, como eu disse, ela é válida, né? Então,
esse estado de perturbação, ele pode perdurar, né, por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos, mas pode levar séculos e até milênios. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Gente, eu quase todo dia eu acordo assim, sabe? Eu até penso, será que eu desencarnei? Onde que eu tô? Que lugar é esse? E se eu tô dormindo no hotel, fora da minha casa, aí que fica difícil para mim, sabia? Eu acordo assim até eu me achar, né? Então, e eu nem morri nem nada. Então, imagina na desencarnação, né? Como que é? Que há um choque muito maior, né? Uma perturbação muito mais forte. Então, as ideias são vagas, né? A vista, né? A vista, assim, apenas distingue como que através de um nevoeiro. Uma vez eu tive um dos meus desdobramentos, eu enxerguei como se eu fosse um desencarnado. Eu lembro desse nevoeiro, sabe? Aí depois alguém fazia como que pegava, não era uma faca, né? Era sei lá, um objeto, e ele fazia assim, ia como que cortando ali no meio daquele nevoeiro, fazia um túnel assim, aí eu enxergava lá na frente espíritos desencarnados, sabe? Nitidamente, mas eu percebia que havia um nevoeiro imenso entre eu e eles, e eu vi que não é tão facilzinho assim, não, sabe? Depois, nesse sonho, eu via os desencarnados, aí depois eles me mostraram agora, você vai ver da perspectiva do desencarnado, ver o encarnado. Era o mesmo nevoeiro. Vocês sabiam, pelo meu sonho, não são todos os encarnados que o desencarnado vê, não. Não é. Bom, e aí a mesma coisa, fica essa névoa, precisa... Oi? Desculpa, volta aí. Não são todos encarnados que desencarnados veem. É isso? Os desencarnados, eles estão desencarnados, né? Estão andando por aí. Eles não estão vendo todos os encarnados. Tem isso nas obras em outros locais também. Normalmente, eles têm a visão daqueles que são afins? Dos seus? eles têm a visão daquilo que interessa a eles, sabe? E existe essa névoa, sabe? Com relação a outros, essa confusão mental, essa perturbação. Eles não veem todos, não. A impressão que a gente tem é que eles estão vendo todo mundo, né? Mas eles não estão. Eles estão em estado de perturbação e não estão vendo. Então, não tem nem muita noção, porque muitas vezes também, por exemplo, na mediúnica, o que acontece, né? O espírito chega e ele começa a falar uma história, sabe? Começa a contar que ele está em tal lugar, não sei o que, assim, assado. E aí, o dialogador parte daquele fio da meada, só que, na grande maioria das vezes, o desencarnado, ele está numa dimensão e num tempo que não é real. Entendeu? Ele está falando que ele está na, na casa dele, então, às vezes, essa casa nem existe mais.
entendeu? Que nem existe mais, mas é o momento psicológico dele. É onde ele está, sabe? Ele está ali, mas aquilo não tem mais aquilo. Mas para ele, sim, porque ele criou em torno dele um mundo, e ele vive nesse mundo, forma esse pensamento. Ele vive nesse mundo, sabe? Então, o dialogador, ele tem que saber muito bem disso, para poder saber encaminhar esse espírito também, sabe? Saber encaminhar. Conforme você vai dialogando, você vai vendo que às vezes ele está se referindo a um tempo que nem aquelas pessoas mais estão encarnadas, nada, sabe? Mas é isso, né? Então, eles veem aquilo no que eles têm interesse, ou que existe uma afinidade vibratória, né? Então, o alcoólatra sempre vai encontrar um alcoólatra, para que ele possa se unir a ele e absorver ali as energias. O tempo também passa de uma forma diferente, porque às vezes, em estado de perturbação, o espírito adormece, por exemplo, dorme, aí acorda. Aí ele não sabe quanto tempo passou, às vezes passou muito tempo. Para ele é como se ele tivesse dormido agora há pouco, acordou, mas não, sabe? Passou muito tempo ele naquele estado, aí volta, depois tem sonhos e aí confunde sonho com realidade. Enfim, né? Aí eles assim, a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara. Desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Gente, é diferente. Claro que é diferente. O despertar, o espaçamento, né? Não significa que já aconteceu desencarnação. Esse despertar aí, sabe? Ele muda de pessoa para pessoa, claro, né? Claro. Calmo para uns, acorda-lhes sensações deliciosas. Porque num primeiro momento as nossas sensações, elas são, onde que estava lá? Aqui, ó. Elas são neutralizadas, não sentimos dor, não sentimos nada. A pessoa às vezes tem que passar por uma autópsia, ela não vê. Imagina que coisa horrível que é uma autópsia, né? Cortar e tal. Por mais que esteja o perispírito ainda ligado ao corpo, dependendo, né, ali, né, dos merecimentos que o espírito tem, é neutralizado, então ele não vai sentir, né? Ou, às vezes, ocorreu a morte do corpo, o passamento, mas o espírito continua preso e a família, o perispírito ainda está preso, por quê? Porque ainda existe fluido vital naquela relação. E a família resolve cremar o corpo, queimar, né? Então, nesse caso, também havendo por parte do espírito merecimento, né, vai acontecer essa neutralização das sensações e ele pode também entrar no estado de não ver isso, não participar absolutamente, né? Então, para alguns, né, as sensações são deliciosas. Perguntaram para um espírito, né? Qual foi? Eu acho que é aqui mesmo, no céu e inferno, porque no céu e inferno, depois dessa parte aí, nós vamos ver várias mensagens de espíritos dizendo como foi o processo dele, como foi a morte dele, né? Como foi a desencarnação dele.
E então, mais vários níveis. Então, tem aqueles espíritos que são espíritos endurecidos, espíritos que se comprazem no mal, e espíritos medianos e espíritos felizes. Então, perguntaram para um espírito, eu acho que é aqui no céu e inferno, qual foi a maior alegria que ele teve, né, quando ele despertou no mundo espiritual. E ele disse que foi ver o amor da vida dele, a pessoa que ele amava, olhando para ele, sorrindo, né? Então, uma sensação maravilhosa, né? Por quê? Porque havia amor, né? Verdade. Até uma forma de acalmar, né, Márcia? Acalmar, Acalmar, exato. isso. Dizer a ele o que aconteceu, né, que ele está Uhum, naquele momento ali para ser amparado, que ele tenha calma. Realmente, né? meu Deus. Então, e sensações também, às vezes o espírito estava sofrendo muito, né, no corpo, né? Porque quem sofre é o espírito, o corpo tá tendo aquelas dores e ele transmite essas dores, né? Então, mas quando ocorre a morte do corpo e é um espírito que cumpriu a sua tarefa, imediatamente vão cessar para ele aquelas, né, aquelas dores da doença, né? Ele vai sentir grande alívio, vai sentir leveza, né? Então, para alguns, as sensações são deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros é qual horrendo pesadelo. Então, a pessoa fica, às vezes, naquele pesadelo e não consegue acordar, né? Não consegue acordar. É bom que nós leiamos essas instruções, assim, porque os espíritos, tem muitos espíritos nos ouvindo nesse momento, e eles vão aprendendo também conosco, sabe? Vão entendendo o que aconteceu com eles, o que ainda está acontecendo, né? E aí vão aprendendo. Vamos lá. E nós, né, também, porque quando ocorrer a nossa hora, a hora da nossa morte, o último alento, quer dizer, o último alento, o último suspiro, quase nunca é doloroso. Gente, mas o problema, que eu morro de medo desse negócio aqui, é porque tem um quase. Vocês viram? Quase nunca é doloroso. Uma vez que ordinariamente ocorre em momento de inconsciência. Então, é a nossa alma, né? Vai estar inconsciente. Então, provavelmente não estará sentindo dor, né? Mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Certo? Então, tem aqueles que vão sentir, sim. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Quanto mais a pessoa é apegada ao corpo, mais difícil é desatar os nós, porque o perispírito ele é ligado ao corpo molécula a molécula. Vamos lembrar que tem muito corpo que morre por descuido.
né? Nós sabemos disso. Descuido igual um carro, né? Descuido do motorista do corpo. O corpo é um instrumento. Então, a pessoa descuida, desleixado. Aí o corpo morre. Porque chega uma hora, os órgãos não conseguem mais transmitir nenhuma informação que venha da alma, nada. E aí o corpo morre. Só que existe uma grande quantidade de fluido vital no perispírito. E então há uma ressonância. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. É como uma lâmpada que se apaga, porque a pessoa trabalha tanto no bem, né? Que ela vai gastando o fluido vital. Vai gastando, vai gastando. Vai gastando, né? E aí acaba a gasolina do carro, entendeu? A causa principal, por isso o trabalho no bem, né? Quando nós realizamos qualquer atividade na caridade, ainda que seja, eu não vou falar aqui uma palavra que inventaram, nova para caridade, não vou falar, mas é uma forma de debochar um pouquinho daqueles que trabalham na caridade, sabe? Qualquer dia eu falo, mas, qualquer dia que não estiver gravando, mas, então, as pessoas supõem que, às vezes, o fato de você estar fazendo muitas coisas, e isso, aquilo e tal, que isso não tem eficácia, que não adianta nada para a alma, que você não vai se iluminar, mas não é verdade isso. O bem é sempre o bem. Toda vez que fazemos o bem, por mais que façamos o bem sem muita noção, sem saber direito se aquilo está certo, se não está, entenderam? Ocorre uma alquimia no nosso processo interno. Curas acontecem em nós, sabe? E pelo simples fato de estarmos na atividade. A atividade é extremamente necessária. A atividade no bem, então, é definidora. Porque quando Deus nos colocou para andar, né, engatinhar, nos tirou do seu colo, ele nos deu a inteligência, 3 coisas. 3, não vamos nos esquecer. A inteligência, a vontade e a atividade. Tudo em germe, né? Então, estar em ação é muito importante. E estar em ação no bem é ainda muito mais importante. Certo? Porque nós estamos desenvolvendo uma potência divina, uma graça de Deus. Assim como quando lemos um livro, agora, nesse momento que nós estamos estudando, tanto nós, os encarnados, quanto os desencarnados, isso é desenvolvimento da nossa inteligência. Né? E quando nós, então, desejamos nos modificarmos, mudarmos de patamar, quando nós desejamos sair desse torpor, né, que muitas vezes estamos. Então, a vontade. Então, esses 3 elementos aí, que
esses 3 presentes que Deus nos deu. Então, a atividade no bem é fundamental. Não caio nessa conversa de que, não, nós temos que meditar, orar, dar palestra, essa coisa de ficar correndo para cima e para baixo, lavando panela, não sei o quê. Isso aí não tem sentido. Tem sim. Claro que nós temos o dever de aprimorar o nosso trabalho, evidentemente, gente. Claro. Vamos aprimorando. Nós temos inteligência, não é? Vamos lá. Dá para ler um ainda. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. É uma questão moral. Se o que nos leva ao trabalho no bem, a realizar o bem, é um desejo real e verdadeiro, pronto. Sabe? Isso altera a nossa faixa moral, nos dá fibra moral, além de dar fibra muscular, né? Porque precisamos realizar a caridade material ao limite das nossas forças, o quanto pudermos, não é? Movimento, a caridade material nos ajuda a nos movimentar, né? Então, isso faz com que nós desenvolvamos fibra moral. Vamos nos fortalecendo moralmente, porque não tem como às vezes você faz um bem para uma pessoa e ela sente uma gratidão. Às vezes ela não sente, mas alguém que ficou sabendo se inspira na sua atitude. E tudo isso que nós nem sabemos nos atinge, modificando nossa alquimia interna, ajudando no nosso desprendimento na hora da morte. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais, ou seja, aquele homem que trabalha e goza. Porque o trabalho, esse que nós fazemos para ganhar dinheiro, trabalhar, nós aprendemos no reino animal. Precisamos trabalhar para termos o necessário, a posse do necessário, está no livro dos Espíritos. Supérfluo e necessário. Mas quando nós começamos, então, a sentir grande prazer no trabalho material, ainda que já tenhamos mais que necessário, já passou da hora de aposentar, não aposenta. O que começa a acontecer? Nós vamos fortalecendo a ligação do perispírito com o corpo. Criando um padrão magnético que nos vai amarrar mais ao corpo. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Então, quanto mais cedo nós pudermos dedicar mais tempo
a obra do Cristo, no nosso caso, que nós somos religiosos. Quanto mais tempo nós pudermos dedicar ao trabalho com Jesus, certo? Mais leve vai ficando a nossa alma, porque ela vai se desmaterializando. Vai conseguindo mandar para o corpo todas aquelas questões que estavam mal resolvidas, elas vêm para a encarnação e vêm para as nossas experiências, que nós vamos fazendo essa ciclagem desse magnetismo, de doença, de tudo quanto é coisa, no trabalho, no bem, sem nem nos darmos conta. A mediunidade começa a ciclar, assim, de uma forma tão tranquila, e muitas doenças, muitas coisas, elas chegam, passam, é um mal-estar aqui, outro mal-estar ali, e pronto, né? Isso é a caridade. A caridade verdadeira, ela faz isso. Ela nos proporciona isso. Posto isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma nos últimos transes. Então, quando voltarmos ao livro Céu e Inferno, nós paramos aqui no 9. Deixa eu marcar aqui. Nós vamos estudar aí o gênero de morte, né? Morte violenta, morte natural, morte por acidente, suicídio. Então, Márcia, eu tenho um caso na minha família, né? Meu primo sobrinho da minha mãe, tinha 2,4 metros de altura. Nossa. 2,4 metros, descendente alemão, e ele tinha 2 dentes a mais na arcada superior. Ele tinha um olho verde e o outro azul. Nossa! Gente, ele trocava uma lâmpada da casa da minha tia, assim, ó. Levantava o braço e trocava a lâmpada. Eu tenho uma foto. E ele tinha uma caligrafia linda, mas linda. E era um doce. Ele que me ensinou a andar de bicicleta. E ele estava em Varginha. Ele veio de Sorocaba, que ele jogava num time de basquete. Não sei se é Sorocaba ou Ribeirão Preto, uma coisa assim. Jogava um time de basquete. E estava se profissionalizando. Quando ele veio de São Paulo, ele tinha uma parada em Varginha, e ele desceu do ônibus para fazer, acho que foi para usar o banheiro, e encontrou um colega dele da cidade dele, conhecido, e o colega dele falou assim: ô Dimizinho, o nome dele era Vladimir Michailovski, Vladimir Sevolod Michailovski de Moraes. Moraes é minha tia. E ele falou: vamos comigo. Eu chamava ele de Cebolão. Vamos lá comigo, Cebolão. Ele falou: vamos. Pegou a mochila, falou com o motorista: estou entregando uma carona com um amigo meu. Aí, tal. Gente, passou um Scania por cima do carro deles. Nossa. Dos dois. O caixão do menino, ele foi enterrado em Machado, no sul de Minas. E do meu primo, ele perdeu o olho azul. E teve que ser cortado de motosserra, porque as pernas eram muito grandes, né? E as pernas entraram para dentro do intestino e do pulmão dele. Então, assim, inclusive, a gente tem uma suspeita de que não tinha um pé, né? Porque minha tia ficava palpando ele todo, porque ele estava com a cabeça enfaixada e o olho azul foi onde a Scania pegou, né? E enfaixado, tampado. Ele não tinha nada no rosto, a não ser essa faixa tampando o olho azul dele e uns cortes nas juntas das mãos. E foi essa morte brusca.
assustadora. Gente, a minha tia teve um sonho. Uns 2 dias depois, ele chegando na porta e falou para ela assim, mãe, cadê meus documentos? Aí ela falou, tá aqui, na gaveta. Ela acordou assustada, assim, ela falou que estava, assim, um perfume, assim, no quarto, uma brisa leve, sabe, a janela fechada. Aí ela foi e abriu a gaveta e os documentos estavam lá, porque ela respondeu no sonho, estão aqui, então ela foi conferir. Gente, isso, para mim, eu fui ao velório dele, morava em Belo Horizonte, eu fui, minha tia me ligou, eu fui, e ele estava com um semblante tão lindo, mesmo naquelas condições, tão sereno. E depois a minha tia recebeu uma carta, que ele tinha sido um suicida da Segunda Guerra Mundial, sabe? E jogou na linha de um trem. Aí minha tia já estava com muita depressão, ficou muito assustada com isso, muito revoltada, uma pessoa muito católica, hoje ela é ministra da Eucaristia. Então essas mortes violentas, assim, que chocam muito a gente, né? Tem, assim, uma reencarnação, né, Márcia, de muitas lutas. Então, a minha tia não aceitou o fato dele, na outra vida, ter se suicidado. Mas ele já veio da guerra, né, da Alemanha, e o meu tio nasceu na Alemanha e veio jovem com o pai dele durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele era... a minha avó, a mãe da minha tia, da minha mãe, falava assim, Fátima, você tem que ter muito cuidado com esse menino, ele é muito diferente. Sempre foi. Inteligentíssimo. Tinha um cabelo loiro assim, e ele suava e pregava aquele cabelo no rosto, assim, aquele olho verde, aquele olho azul, impressionava a todos. E ele chegou a 2,4 metros de altura. A minha tia teve que mandar fazer uma cama e colchão para ele, porque ele dormia com os pés pendurados. Imagino. Então, essa é uma morte da qual ele estava lá com o semblante dele muito sereno, Então, embora com toda a violência. Às vezes é um resgate, pura e simplesmente, né? Sim. E aí, no nosso próximo estudo, nós vamos estudar isso, quando nós voltarmos ao livro Céu e Inferno. Ô, Márcia, você podia, por favor, fazer um cronograma, assim, segunda o livro, terça o livro, quarta o livro, quinta o livro, não, quarta e quinta não tem, porque a gente aproveita o pessoal de dia. Você poderia fazer esse calendário, essa postagem para a Na gente? verdade tem, né? Mas eu vou